O capítulo começa naquela mesma perseguição de antes, onde o helicóptero os seguia para onde eles iam. Ryder pensava que isso estava acontecendo porque o piloto achava que eles eram infectados. Mas tipo, como? Se infectados não dirigem? E de repente o helicóptero começa a atirar, o que os deixava desesperados, e eu não entendi o porquê dessa perseguição, até que habilmente Ryder fazia uma curva, assim entrando no estacionamento do hospital. E Sue ficava tão aliviada que dizia: "Ah, Deus, obrigado por isso. Eles não vão conseguir entrar." E aí do nada o Ryder pisava fundo, com a justificativa que tinha outra rampa nos fundos do prédio. A questão é se vão conseguir chegar lá. E quando estavam se aproximando, o helicóptero lançava um míssil até eles. Só que o míssil ele parecia ser teleguiado, porque ele entrava certinho na entrada e quase atingia os dois. Mas por sorte, Ryder consegue desviar e fica tudo certo. Só que tem mais, porque essa explosão foi tão cabulosa que o prédio todo foi destruído. Eita, míssil forte da besta fera. Sue assistia aquela destruição amedrontada. Mas o bom é que conseguem escapar com vida. Um verdadeiro milagre. Mas o mesmo não poderia ser dito do prédio. E provavelmente estava lotado de sobreviventes. Mas fazer o que, né? Todo mundo morre um dia, né? A cena corta e os dois entravam em um depósito. Invadiam, no caso. E para a Sue, o choque era tão grande que ela não aguentava e vomitava ali mesmo. Ou quase, pelo que deu a entender. E agora, ela ficava desesperada. Tipo, tinha um helicóptero lá fora. Se eles saírem, vão adivinhar que eles estão vivos. E então, matá-los. Mas ela não entendia por que o exército estava bombardeando os sobreviventes. Bom, ele cagava para o que ela dizia e pegava seu radiocomunicador da polícia, o que deixava a Sue bastante confusa, questionando que porra ele estava fazendo, ao que ele responde: "Ei, olha a boca, menina." E ela ficava tipo: não acredito que você vai usar essa merda logo agora." E ele não tava nem aí, ele chamava no rádio memo, esperando uma resposta. Incrivelmente ele era respondido. Quem respondia era o Tenente William, onde ele pedia a sua localização, e Ryder dava como ponto de referência o prédio destruído. Irritada, a Sue mandava que ele dissesse. E ele dizia: e outra coisa, zumbis não dirigem carros, beleza? Então não atirem na gente. Aqui, vemos que esse tal William era o cara que estava pilotando o helicóptero. Rapaz, mas esses dois aí estão abençoados, viu? Aí, para se prepararem, a Sue pegava uma 12, só que ela dizia que não sabia recarregar. Só que o Ryder dizia: nada, isso daí é cartucho, não são balas. E aí, ela se lembrava do seu namorado, o Tyler, e comentava com o Ryder que o seu namorado usava esse tipo de arma também. Até que Sue perguntava: você tem família por aqui? Se você tiver, a gente pode procurá-los. Isso foi gentil da sua parte, obrigado. Mas não, minha esposa e filhos se foram. Ser casado com um policial é um inferno. Ela fez a escolha certa. De repente ele recebia um chamado, onde o piloto pedia para que informassem a exata localização e eles poderiam buscá-los. Então Ryder informa que estavam em um depósito, na esquina de Lincoln com a Skyline, e ainda acrescenta que estava com uma sobrevivente da ilha de Smokey, e que ela tinha informações importantes sobre o vírus. A informação era recebida e eles estariam lá em 5 minutos. Isso fez com que os dois ficassem muito aliviados e esperançosos. Então, um pouco mais tranquila, Sue se sentava e começava a desabafar. Ela dizia que parecia que estava acordada há vários dias, mas só se passaram algumas horas e que não sabia o que fazer agora de verdade. Logo em seguida, desabando em lágrimas. O policial tentava ajudar, dizendo que, ei, vai ficar tudo bem. Mas aí ela dizia: não, tranquilo, eu só preciso de um momento. Então, só para ajudar ela, ele dizia: bom, você tem 4 minutos. Depois disso, a gente vai subir num helicóptero e encontrar um monte de soldados que nunca vão acreditar no que a gente viu e fez hoje. Então, respira, se prepara, fica tranquila, beleza? Ela enxugava as lágrimas e pronto, tava tudo bem. Então, passado alguns minutos, Ryder dizia que já estava vendo ele. O que acha que vai acontecer agora? Perguntou Sue. E ele responde: bom, ou você conta a história para os soldados ou eu conto. Mas ela se referia sobre o que eles vão fazer a respeito disso. Porque agora, refletindo melhor sobre o que eles fizeram, ela agora achava correto. Porque se você respirasse aquele gás, você não tinha volta. E ela viu isso acontecer. Então talvez fosse a melhor escolha. Então, para a alegria deles, o helicóptero realmente chegava. O piloto de fato apareceu pronto para resgatá-los. Mas neste momento, o roteirista fez a sua jogada mais filha da puta.
um carro spawna do nada, conduzido pelo quê? Um infectado, é claro. E aí o infectado dava uma de Velozes e Furiosos e se chocava contra o helicóptero que mal havia descido. Os sobreviventes estavam mais perto, mas não, foca no helicóptero. Aí eles eram obrigados a voltar para dentro. Só que para piorar mais ainda, o carro que estava lá dentro foi destruído. Por quê? Como? Não sei. Roteirinho um cachorro, viu, mano? O que aconteceu aqui é nível premonição. Porque foi justamente e exclusivamente o motor do carro que foi destruído. Nem 1 centímetro a mais. Aí, para ficar melhor, aquele fogo e aquele barulho atrairia mais infectados. E com razão, a Sul começava a entrar em pânico. Ela falava, não, a gente tá ferrada, a gente tá presa, a gente não vai sair daqui. Aí o Ryder dizia, ei, calma aí, pô, vai ficar tudo bem, relaxa. Mas ela insistia dizendo que estavam presos e que não havia outra forma. Porém ele dizia, ei, calma, a gente só precisa sair andando daqui, só isso. Então ele tenta acalmá-la, dizendo que era só sair andando, e quanto mais perto da linha do exército, mais chance de serem resgatados. Mas ela dizia que mesmo assim, estavam presos e que ela não suportava isso. Aí ele ficava tipo mó na bad, tipo, não há nada que possamos fazer. Aí ele apresenta uma solução. Olha, escuta, só fica de olho, tá? Fica olhando naquela direção enquanto pega algumas coisas no porta-malas. E continua olhando, tá? Então, sem hesitar, Sul fazia exatamente o que ele pedia, com lágrimas nos olhos, inocentemente esperando alguma coisa. Então começa a se lembrar de todo o inferno que havia passado, toda a dor e angústia em tão pouco tempo. Tudo isso enquanto nosso policial tirava alguma coisa do porta-malas. Ele sacava uma arma e dizia, me perdoe, querida. Você foi tão corajosa, mas aquilo foi demais, né? Jesus, nós vamos todos morrer. Eu vou livrar você dessa dor. Após isso, ele guardava sua arma e o corpo de Sul caía ali no chão. Então ele se prepara, pegava sua escopeta, todos os cartuchos disponíveis, botava um capacete e dizia que apenas queria livrá-la de sua dor. Pois só há uma coisa que ele quer fazer, e ele quer poupá-la disso. Ele promete caçar cada um dos infectados. E é dessa forma que terminava o nosso segundo capítulo.